A gente tem conversado muito com algumas pessoas e o que tem sempre de comum na fala de todo mundo é o propósito, né? É assim, não adianta você, é óbvio, como o senhor falou agora há pouco, o dinheiro, o resultado financeiro no final do mês é sempre muito importante, porque, enfim, coloca comida para a família e tudo, mas se você for fazer as coisas é, tão somente e exclusivamente pelo financeiro, você acaba se desestimulando, como o senhor falou. Eu vou dar aula por conta de para turma de graduação, que é a porta de entrada, por conta de R$ 18 a hora aula, não vou dar aula. Mas você tem que lembrar do propósito. O propósito ali é formar, e é isso que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. Quando você está dentro de sala de aula, você está formando, por exemplo, futuros operadores do direito ou futuros empresários, futuros. O curso de direito tem essa possibilidade porque, assim, além da advocacia em si, tem muita gente que segue outros caminhos que não necessariamente o direito. E quando você forma essas pessoas lhe reconhecem. Então você tem que saber enxergar a oportunidade, tipo, eu estou ganhando R$ 18 a hora aqui, mas para eu é uma sementinha. São 50 alunos, são 50 sementes que eu estou plantando para o futuro. E aí ninguém consegue enxergar isso, todo mundo só consegue enxergar o resultado Sem dúvida. no final do mês. Eu vou participar de uma... Inclusive direi isso amanhã aqui na conferência da Congresso da UNAMA. Quem enxerga uma foto no Instagram, vou me utilizar como exemplo, quem vai à minha rede social lá, o professor Marcelo Ribeiro, no Instagram, e vê uma foto com uma boa garrafa de vinho, um relógio automático, com uma viagem, provavelmente enxerga aquilo como um ponto fora da curva. Essa não é a realidade dos professores. 2. Será que a vida dele é sempre esse mar de tranquilidade? E eu sempre digo, aquilo é um trecho de 2 minutos num filme de 2 horas. Sabe? Um filme de 2 horas. Amanhã eu vou dar uma palestra aqui em Belém, no evento da UNAMA, estar lá à frente de 1000 pessoas, ser bem recebido, conversar com os meus queridos alunos, autografar os livros. Isto é um trecho de 5 minutos num filme de 2 horas. Porque a maior parte desse filme não transcorre na frente do holofote. Ela transcorre no silêncio da madrugada, nas renúncias que você faz. E você só faz essas renúncias porque você tem um propósito. Não é uma conta, não é uma conta, sabe, de ganho e perda. Não é uma decisão apenas racional, entendeu, meu amigo? Eu vou lhe dar 2 experiências, aliás 3. E perceba que em todas essas 3 situações, eu decidi caminhar, eu decidi seguir. E fiz isso porque eu tinha um propósito, não porque eu fiz uma conta custo-benefício. Eu levei 6 anos, quando eu comecei a trabalhar, comecei a lecionar em 2000, me formei em 2002, comecei a advogar, comecei a lecionar em 2005. Levei 6 anos juntando dinheiro para comprar um carro. Eu ainda hoje gosto de carro, embora tenha outro significado para mim hoje, mas eu gostava muito de carro. Levei 6 anos juntando dinheiro para comprar um carro. Comprei um Corolla XEI, meu amigo, banco de coisa. Também quando eu comprei um carro bom. Me dá um Corolla logo, XEI, banco de couro, automático, ar-condicionado digital, aquela maravilha. Isso agora a coisa vai, né? 6 anos, agora vai. Comprei o carro. 6 meses depois eu passei no mestrado no Rio de Janeiro. Não tinha aula remota. Era lá mesmo. Era lá mesmo. E aí o que eu fiz? Vendi o carro, paguei o mestrado para garantir os meus estudos, voltei a andar de ônibus. Quando eu concluí o mestrado, publiquei o meu primeiro livro, Teoria Geral do Processo Civil. Então perceba, nessa fase da minha vida, teve a experiência do carro e eu tomei a decisão de vender para investir nos meus estudos, sabendo que aquilo na graduação me renderia 100, 200 reais a mais, né? Então não foi uma decisão racional, né? Vender o carro e investir no mestrado para ganhar 200 reais, 300 reais a mais por mês. Mas eu fiz isso porque tinha um propósito.
E aí vendi o carro, fiz o mestrado. Quando o mestrado acabou, então eu já era mestre, eu já tinha publicado o meu primeiro livro, mas eu dava aula numa faculdade na Cidade Baixa, em Salvador, imagine aí a alguns quilômetros da minha casa, e eu ia de ônibus dar aula. Dava aula para os meninos lá de 7 às 10h20 da noite. Voltava de ônibus para casa. O ônibus me deixava na rodoviária, e eu ia andando quase 11 horas da noite, 2 quilômetros até a minha casa, para chegar em segurança. E foi assim por quase um ano. E eu já era mestre, eu já era conhecido, eu já tinha publicado o meu primeiro livro, mas eu estava dando aula numa faculdade na Cidade Baixa, boa, não estou dizendo que é a faculdade, mas longe da minha casa, e eu ia de ônibus trabalhar. Mas por que você seguiu? Porque eu sempre achei que pela educação a gente conseguiria transformar não só a nossa vida, mas a vida das pessoas que nos cercam. Aí eu termino o mestrado, veio o doutorado. E aí eu estava noivo, né? Aí foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida, né? Casar com a Tayana. E aí eu disse, meu amor, olha, ela já estava acompanhando a minha história. Eu falei, eu não tenho outro carro para vender. Então não estou assim. O doutorado é muito caro, continua sendo no Rio de Janeiro. Eu não tenho outro carro para vender. E eu, obviamente, professor raiz, não tenho dinheiro para pagar a mensalidade do doutorado. Aí a secretaria me informou que haveria 2 bolsas para os UPCABs integrais naquele momento. Eu fiz ótimo, é a chance que eu tenho. Mas eu só posso ser bolsista se eu passar no doutorado. Então eu tenho que comprar passagem, eu tenho que ir, tenho que ser aprovado ainda. Se tudo der certo, ótimo. Mas eu não posso, né, dizer assim, poxa, eu quero ser o bolsista, mas tem que fazer o esforço, né? Eu quero ganhar na Mega Sena, mas não faz, não joga, não dá, né? Então eu digo, eu vou lá, vou fazer a minha parte. E aí eu fui, escrevi, fiz a prova, eu fui aprovado, e aí logo na sequência veio a entrevista para a concessão da bolsa. Eu fui o primeiro dos 7 candidatos a ser entrevistado. Como é que minha entrevista começou? Você é carioca? Eu fiz, infelizmente não. Aí a segunda pergunta, mas você mora no Rio? Eu fiz, ainda não. E aí eu disse, olha, porque seria mais fácil e tal, pelo comprometimento com o programa. Eu digo, perfeito, já sabemos tudo que não pode ser, mas vamos falar do que pode ser, do meu projeto e tal, das notas. Eu fiz a entrevista, fiz o meu melhor. E eu vou dizer a você, aos nossos ouvintes aqui, foi a única vez, a única, que eu duvidei de mim. E eu disse, não vai dar certo. Porque eu sou o outsider aqui, então, e sem a bolsa eu não tenho condição de seguir. Aí o que eu fiz? Antecipei a minha volta para Salvador, para Bahia. Cheguei em casa, um pouco triste, mas realizado. E eu disse hoje minha esposa, eu digo, meu amor, eu fiz tudo que podia. Tudo que eu podia eu fiz. Então, mas acho que não vai dar certo. Mas eu tô tranquilo, eu não vou desistir, eu vou adiar, vamos trabalhar em mais faculdades e tal. Eu cheguei em Salvador, imagino que a entrevista foi na terça, eu voltei na quarta. Aí na quinta-feira me liga o pessoal da secretaria. Ô Baiano, fala pessoal, tô arretado. Cara, não foram 2 bolsas, foi uma bolsa só. A bolsa é sua. Foi aquele misto de euforia e pânico. E agora? Como é que não, a euforia foi, eu abracei a Thay e falei assim, eu vou ser doutor. O primeiro da minha família. E o pânico foi que eu falei, ferrou, porque eu vou ter que comprar passagem para amanhã para o Rio de Janeiro. Uma passagem que eu paguei em 24 parcelas, porque a passagem era um absurdo de caro. Paguei em 24 parcelas, mas voltei para ser doutor, pela Estácio, sob orientação do professor Lênio, e isso foi fantástico. Por que eu não desisti? Propósito. Então, porque se eu lhe disser que você já é mestre, tem livro publicado e está dando aula a quilômetros de casa, está indo para voltar a andar de ônibus, você tem que andar 2 quilômetros para chegar em casa, você está com dificuldade para poder pagar as contas no final do mês, você vai seguir por aí? Matematicamente não se sustenta, percebe? Racionalmente é uma decisão que você não toma. Mas eu sempre acreditei que pela educação eu poderia transformar a minha vida. E é esse o exemplo que eu procuro passar para os meus alunos.